Ok. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito bem-vindos. E muito bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação. Sinta-se tão acolhido quanto vocês que estão aqui presencialmente. E hoje, na continuação do capítulo 11, Deus ou o Ego, nós temos a sessão 6, onde nós vamos falar sobre a condição da realidade. A gente falou bastante semana passada sobre despertando para a redenção, que é a ressurreição da nossa mente de volta para a nossa realidade no céu. E hoje Jesus vai tratar um tanto a mais sobre esse tema, falando da realidade. E realidade, a gente já sabe que no nosso caso aqui é o nível de unicidade de Deus. E para nós começarmos, então, esse nosso estudo, essa leitura comentada propriamente dita, vamos fazer o nosso minutinho de aquietamento mental e entrega da nossa meta de estudo ao Espírito Santo. Quem quiser fechar os olhos para se concentrar nisso, ou também não é necessário, mas às vezes ajuda. Assim como uma respiração pausada, também não é necessário, mas nós sabemos que ajuda a baixar a nossa frequência vibracional dos nossos pensamentos, dos nossos barulhos internos, e nós queremos agora entregar o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele venha a ser o nosso professor e o nosso guia nessa hora de estudo, e que ele revele a nós aquilo que nós estamos prontos para aprender e que é verdadeiramente útil na nossa jornada de reconhecimento de quem nós somos, que é a nossa única necessidade. Então, com a mente mais pausada, mais tranquila, e com a meta estabelecida de que o Espírito Santo é nosso professor nessa hora, nós estamos prontos, então, para ver o que Jesus nos passou sobre a condição da realidade. E nós sabemos que nós precisamos recordar disso inicialmente, de maneira intelectual, para que nós venhamos a querer nos reconhecer de novo como filhos de Deus. Nós precisamos aprender o que é a nossa realidade, mesmo que seja aqui na ilusão, de modo intelectual, porque isso será o nosso motivador para nós permitirmos que um novo sistema de pensamento, um outro sistema de pensamento, e não o ego, seja o nosso sistema de pensamento aqui. E nós temos duas escolhas, né? O ego, que a gente já está naturalmente, por pensar que estamos aqui no mundo físico, nós já estamos naturalmente pelo ego, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo nos acompanhou, e ele é o sistema de pensamento que ainda guarda para nós a lembrança de quem nós somos na realidade em Deus. E Jesus começa essa nossa sessão de hoje dizendo que o mundo, como tu percebes, não pode ter sido criado pelo Pai, pois o mundo não é como tu o vês. Casualmente, antes de iniciarmos hoje, nós estávamos comentando, né, Flora, sobre como Deus não poderia ter criado esse mundo, porque esse mundo, ele é repleto de injustiças. Ele não tem as mesmas características também da criação de Deus. E por isso que Jesus também nos diz que esse mundo perceptivo, esse mundo tal como nós o percebemos, não pode ter sido criado por Deus. Porque o mundo que
o Espírito Santo vê aqui, mesmo na ilusão, mesmo na projeção, nem sequer na projeção, o mundo que nós percebemos é o mundo que o Espírito Santo percebe. Porque o Espírito Santo sabe que aqui ainda é uma projeção, mas ainda assim ele vê um mundo que o Jesus chama no curso de mundo real, ou então de sonho feliz, que não é a condição de unicidade do céu, mas é a pré-sala do céu, é a parte aqui da ilusão que reflete o estado do céu, que é um espelho ou uma parte diminuta do céu. E quando nós alcançarmos esse mundo real, ou esse mundo tal como o Espírito Santo o percebe, a nossa mente já não estará mais em conflito. Porque esse mundo, embora seja aqui na ilusão, ele já não é mais dual, ele já percebe apenas com um sistema de pensamento. Como ele consegue, como ele vai seguir aqui no 1:2, Deus criou apenas o eterno, e tudo o que vês é perecível. Isso é óbvio também, ninguém vai discordar disso com Jesus, de que algo que a gente perceba ou veja aqui nesse mundo seja eterno. Nem os planetas com suas maiores durações são eternos, então nada aqui é eterno. Portanto, tem que haver um outro mundo que tu não vês. Então, mesmo aqui na ilusão, existe. Desculpa, pessoal. Então, mesmo aqui na ilusão, existe um outro mundo. Existe um mundo que nós podemos perceber que é diferente disso que nossos órgãos sensórios estão apontando. A Bíblia, ela fala de um novo céu e de uma nova terra. No entanto, isso não pode ser literalmente verdadeiro, pois o eterno não é recriado. Então, isso é um simbolismo para uma nova percepção. Não é literal que vai haver, como alguns cristãos bem intencionados acreditam, que vai haver um novo céu e uma nova terra. Porque se houver um novo, significa que o anterior havia acabado. Então, não é possível. Então, é uma colocação que está na Bíblia, mas que não tinha, quando foi inspirado, não tinha essa conotação de ser literal, apontava apenas para uma realidade. Perceber de um modo novo é apenas perceber mais uma vez, implicando que antes, então na percepção anterior, ou durante o intervalo dessa percepção anterior, não estavas percebendo nada. Então, perceber um novo céu e uma nova terra apenas implica no fato de que agora, então, na verdade, nós não estamos percebendo. Nós estamos cegos. Cegos para o nosso ser real, que ainda está uno com Deus. Para esse ser verdadeiro nosso, enquanto nós percebemos o ego, nós não estamos percebendo de fato. O que é, então, o mundo que aguarda a tua percepção quando tu o vês? O que é, então, esse mundo, mesmo aqui na dualidade, o que é esse mundo real? Esse sonho feliz que Jesus aponta, que é o estágio que nós precisamos atingir aqui na ilusão, antes que a lembrança do céu e da unicidade de Deus volte à nossa mente. Então, precisamos passar por esse próximo estágio de descobrir ou de perceber um outro mundo. E esse mundo Jesus vai explicar agora aqui no 2º parágrafo, que ele diz: todo pensamento de amor que o Filho de Deus já tenha tido é eterno. Os pensamentos de amor que a sua mente percebe nesse mundo são a única realidade do mundo. Então, o que é real aqui? E o Espírito Santo, lá na definição da função dele, nos é colocado assim: o Espírito Santo tem a função de guardar todos os pensamentos amorosos que nós tivemos, para guardá-los para nos entregar assim que nós estivermos prontos para recebê-los de volta. O Espírito Santo, ele faz
essa triagem, vamos chamar assim, aqui dentro do mundo separado, e ele sabe que aquilo que não foi pensado com a mente amorosa, que não foi pensado com a mente de Deus, ou seja, foi pensado com o ego, não é real. E aí ele não guarda isso porque isso lhe deixa desvanecer-se. É que nem uma escuridão, porque o ego não é nada, é só uma escuridão, é a ausência de luz. Então, todo pensamento que foi feito a partir da ausência do pensador Deus, o Espírito Santo não reconhece. E aí, isso se chama triagem, esse pensamento desaparece. E o que continua? Qual é o resíduo dessa triagem que continua? Os pensamentos amorosos que nós temos com a mente certa, com Deus, a partir de uma projeção nossa, ainda do nosso estado mental em Deus. Por isso que aqui, na ilusão, a única coisa real são os pensamentos amorosos. Esses serão transferidos ou transladados, sei lá como dizer o termo, o Espírito Santo transportará eles de volta à condição de céu, em nosso nome. Porque nós estivemos aqui na ilusão, mesmo não sabendo quem nós éramos, mas a mente certa nos acompanha. E cada pensamento que é verdadeiramente amoroso, ele pode estar contaminado pelo ego, mas ele tem um resíduo, ele nasceu a partir de uma parte também da mente certa. E o Espírito Santo guarda exatamente essa parte certa. E o mundo real, ou o sonho feliz, vem a ser, então, um mundo só com esses pensamentos. Isso dá para se imaginar, então, a maravilha que é ter um mundo sem conflito, sem dualidade, porque tudo que é real nele é amor. Então, isto o Espírito Santo nos oferece. Ele nos oferece isso por um instante, e eu chamo de instante porque, à medida que essa experiência vier a nós, imediatamente nós já estamos prontos também para lembrarmos da nossa realidade no céu. E com isso largarmos o pensamento de separação. Então, é necessário passarmos por esse estágio para voltarmos a reconhecer quem que nós somos no céu, onde ainda está a nossa realidade. Mas continuando aqui dos pensamentos, que os pensamentos amorosos são a única realidade, no 2.3. Ainda são percepções, esses pensamentos do Espírito Santo também são percepções, assim como os pensamentos do ego, porque ele ainda acredita que é separado, né? O ser que pensa. Nós ainda pensamos que somos separados, então ainda é percepção, ainda não é conhecimento, ainda não é extensão, ainda é projeção. Contudo, são eternos porque são amorosos. E como ele diz aqui, e sendo amorosos são como o Pai, e portanto não podem morrer. Então, todo pensamento amoroso que nós tivemos, não importa o quanto a gente tenha se esquecido dele, ele está na consciência do Filho de Deus e do próprio Pai no céu. Então, quando nós retornarmos à nossa consciência do céu, todos os pensamentos amorosos de todos serão cientes por todos. Isto é criação, é o que nós temos aqui de mais próximo de criação no céu, essa percepção dos pensamentos amorosos. O mundo real pode, de fato, ser percebido. Tudo o que é necessário é a disponibilidade para não perceber nenhuma outra coisa. E é aqui que entra a nossa função, o nosso trabalho. Todos querem ver o mundo real. Não existe uma pessoa que não queira. Só que quem está disposto a preencher as condições para isso? E as condições para nós vermos o mundo real é simplesmente essa que nós acabamos de ler, que é a disponibilidade para não perceber nenhuma outra coisa. Então,
Isto é a nossa função, estarmos dispostos a não querermos dar realidade aos pensamentos egóicos, aos pensamentos de medo, aos pensamentos separados, aos pensamentos de vitimez, ou de mágoa, ou de rancor, seja o que for, o que não é amoroso, tudo que veio da ausência do amor. Todos os pensamentos que o ego nos deu, nós temos que estar dispostos a não os reconhecer como reais, ver eles e largá-los, porque eles são insuficientes para nós que somos o Filho de Deus. Para nós, como herdeiros de Deus, só os pensamentos amorosos fazem jus ao valor que nós temos para Deus. Aceitar qualquer coisa menor que os pensamentos amorosos de Deus, nós, além de não nos valorizarmos tal como Deus nos valoriza por sermos seu filho, nós ainda estaremos nos impossibilitando de percebermos o mundo real. E nós sabemos que o mundo real, então, é a pré-condição para voltar à condição de reconhecer o céu de novo. Então, o nosso trabalho, detectar esses pensamentos que não são amorosos, e a gente tem um professor Espírito Santo que nos ensina quais que eles são, e uma vez vistos pelo que são, não os guardar, deixar eles ir. Pois se percebes, na continuação aqui no 2:8, pois se percebes tanto o bem quanto o mal, estás aceitando ambos, o falso e o verdadeiro, e não estás fazendo nenhuma distinção entre eles. Então, se nós ainda quisermos estar certos na nossa percepção, e com isso estou dizendo que estou certo porque fulano fez isso a mim, ou eu tenho razão ainda de estar magoada porque me fizeram isso, ou então estou vendo isso no mundo e não tenho como negar isso, se eu quero estar certo. Então, em ver tanto o bem como o mal, eu estarei aceitando ambos. O falso testemunho do Filho de Deus e, na parte dos pensamentos amorosos, o verdadeiro testemunho. Só que no momento que eu aceitar a ambos, não saberei mais distinguir. E aí, tanto poderei ser ferida pelos pensamentos maus, quanto poderei também ferir, e essa é a condição do mundo, e essa condição de conflito. É disso que todos querem escapar. Então, nós precisamos realmente, como ele diz aqui, fazer essa distinção. E quem faz ela por nós é o Espírito Santo. Nós precisamos estar dispostos a largar aquilo que ele não testemunha. E isso é uma jornada. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é necessário muita prática de perdão, muita prática em vigilância do pensamento, muita prática em realmente abrir mão de estar certo para ser feliz, como diz Jesus. Abrir mão de continuar ruminando aquele pensamento do ego de que eu tenho motivos para me sentir magoada, ou ferida, ou atacada, e abrir mão disso em prol dos pensamentos apenas do Espírito Santo. E, na verdade, estou abrindo mão do nada, porque o sistema do ego, como nós vimos há 2 aulas anteriores, ele não tem causa. Se ele não tem causa, no momento que a gente descobre que a causa dele é falsa, era só um pensamento equivocado, ele não pode ter efeitos. A única razão dele nos afetar é porque nós ainda acreditamos nele. Este é o poder que ele tem, que ele utiliza. Então, é o poder do próprio Filho de Deus, que é repleto do mesmo poder de Deus, que o ego se utiliza para ser isso que a gente viu aqui, esse mundo que é percebido que não é real, que não foi criado por Deus. Isso explica por que é possível ver algo que não existe. O ego, aqui no 3, o ego pode ver algum bem, mas nunca só o bem. Porque o ego é dual. O ego vê coisas boas também. Ninguém está negando isso. Mas ele nunca vê só o bem.
É por isso que as suas percepções são tão variáveis. Ele não rejeita inteiramente a bondade, pois isso tu não poderias aceitar. Então, se o ego, se ele não julgasse com algumas coisas boas também, se ele não trouxesse na dualidade também o bom, ou também a esperança, também aquilo que nos alegra, nós já teríamos escanteado ele há muito tempo. E o ego sabe disso. Então, para ele manter nós firmes com a nossa aliança que nós oferecemos a ele, ele precisa nos dar também o bom. Só que a diferença entre o ego e o Espírito Santo é que o ego não oferece só o bom. Ninguém está dizendo que no mundo aqui dual, que nós, tal como nós o percebemos, não tenha coisas bonitas e não tenha coisas boas. Tem. Tem muitas coisas bonitas, muitas coisas boas, e nós podemos usufruí-las sem culpa. Mas também, por outro lado, precisamos perceber que elas são apenas o outro lado de um preço que é muito alto a pagar, que é o seu oposto. E no momento que a gente percebe isso, a gente passa a usufruí-las sem idolatrá-las. Simplesmente porque ainda fazem parte do sonho daqui. A idolatria é tornar elas em si, as coisas boas do mundo, um objetivo. Sem idolatria, elas apenas estão aqui para servir ao Filho de Deus que acredita que está aqui. E usá-las apenas porque elas ainda estão aqui não traz culpa alguma. É a idolatria que as substitui por Deus. Isso que causa culpa. Mas continuando aqui então do ego, que, como nós vimos no 3, se o ego não nos comprasse também com coisas boas, nós já teríamos largado dele, mas ele sempre adiciona algo que não é real ao real. Então, o ego, ele usa também as coisas boas, mas sempre com uma pitadinha de irreal, sempre com uma pitadinha do mal. Então, ele sempre adiciona uma ilusão junto a um pensamento amoroso, assim confundindo ilusão e realidade. Pois as percepções não podem ser parcialmente verdadeiras. A percepção, ou ela é verdadeira ou não é. Não existe, a verdade não é parcial. Se existe algo que não é verdade dentro da verdade, então toda ela não é. Então a verdade não pode ser parcial, e assim a percepção. Ou nós percebemos o amor tal como o Espírito Santo nos mostra, faz essa triagem para nós, ou nós estamos confusos com o ego. Se acreditas na verdade e na ilusão, não és capaz de dizer qual delas é verdadeira. Pelo simples fato de acreditar na ilusão, eu não acreditaria no que eu acredito que não é verdadeiro. Então, o simples fato de eu poder acreditar na ilusão já significa que eu tornei ela real para mim, eu a tornei verdadeira. E se eu a tornei a ilusão verdadeira, como que eu vou distinguir entre o que é ilusão e o que é verdade? E é nisso que o ego aposta todas as fichas. Por isso que ele nos compra com as coisas boas no universo. Toda a história da evolução humana, ela se dá devido a essa esperança, a essas coisas boas que o ego fica jogando. Ele diz, o progresso vai trazer isso de bom, a evolução vai trazer isso de bom, e realmente, de fato, tem coisas bonitas nela, mas totalmente confusas com a irrealidade. Então, isto é todo o roteiro do ego. Continuando aqui aqui no 3.7. Para estabelecer a tua autonomia pessoal, tentaste criar de modo diferente do teu pai, acreditando que o que fizeste é capaz de não ser como ele. Então, para mim, ter uma experiência pessoal, individual, para ser esse fragmento de mente que está agora aqui representado, um pensamento, um pedaço do pensamento de Deus que está representado dentro de uma cerca de corpo, como Jesus chama de cerca de carne,
essa nossa experiência no corpo, para nós vivenciarmos isso, nós tivemos que criar diferente de Deus. Porque tudo que Deus cria se estende a todos e é eterno. Portanto, não pode ter uma forma física, o que Deus cria. Mas nós queríamos fazer uma coisa diferente, então fizemos uma forma física e psicológica individual. E acreditamos que isso que nós fizemos. E agora nós damos realidade para isso e sabemos que isso não é de Deus. Aí nasce a culpa, por nós termos feito algo diferente de Deus. Todavia, tudo que é verdadeiro é como ele. Então, por mais que essa pareça ser a nossa experiência, esse mundo físico, isso não o torna verdadeiro, porque toda realidade ainda ela tem que ser condizente com o próprio Deus, porque só o que é igual a Deus é que é verdadeiro. Perceber só o mundo real vai conduzir-te ao céu real, porque vai fazer com que sejas capaz de compreendê-lo. Então, o mundo real, ele ainda é uma ilusão, não é o céu. Mas ele vai conduzir ao céu. Só o mundo real conduz ao céu. O mundo dual, aqui da percepção dual, ele nos afasta do céu. É impossível pular do mundo dual direto para o céu. Nós precisamos, mesmo que seja apenas por um instante, ou que seja por um longuíssimo tempo, nós precisamos perceber o mundo real primeiro, que é a ilusão, mas que dentro dessa ilusão é apenas composto dos pensamentos amorosos, porque esses pensamentos amorosos, por não conflitarem com o céu, permitirão que a memória do céu volte a nós. E é assim que, como ele diz aqui, vai nos conduzir ao céu real, porque vai fazer com que nós sejamos capazes de compreendê-lo, de compreender o céu. No mundo real, a gente já compreende o céu. Na dualidade, não há como compreender o céu, porque não temos alcance para isso, porque mantemos, como a gente viu acima, confusão entre ilusão e realidade. Como que eu vou compreender a realidade se eu confundo, se eu penso que a ilusão é realidade? Então, no mundo dual, não há como perceber, como compreender o céu. No mundo real, ou no sonho feliz, que é esse outro mundo que podemos perceber aqui, que Jesus está falando aqui nessa sessão, esta nos deixará em condições de despertar para a consciência do céu, para o conhecimento. A percepção da bondade não é conhecimento, mas a negação do oposto da bondade te capacita a reconhecer uma condição na qual opostos não existem. Isso aqui é a mesma coisa do que nós acabamos de falar desde o início aqui da sessão. Então, a percepção da bondade, a percepção dos pensamentos amorosos, que nós temos com a mente certa, não é conhecimento. Por que que não é conhecimento? Porque conhecimento requer a abrangência absolutamente de tudo. O conhecimento, ele transcende a percepção. Percepção é parcialidade. Conhecimento é totalidade, e só no céu é que existe conhecimento. Só na condição mental de céu, porque céu não é um lugar, é uma condição. Só na condição de céu é que é possível o conhecimento, porque aí tudo é de todos no céu. Todos conhecem tudo, o tudo conhece o todo. Mas a negação do oposto da bondade, então, negar os pensamentos egóicos, negar os pensamentos que vieram da ausência do Espírito Santo, que vieram da escuridão. Quando nós negamos esses pensamentos, isso nos capacita a reconhecer a condição na qual opostos não existem. Então, se no mundo real não existem opostos, a condição de reconhecer o mundo real é negar os pensamentos do ego, é negar os pensamentos da escuridão. E como é que a gente faz isso? Lutando com eles? Não. Lutar contra os pensamentos do ego é dar realidade. É reconhecer que eles são a ausência de luz, são a ausência do pensamento do Espírito Santo. Portanto, não são nada. E aí
deixar eles irem para o nada. Eles vieram do nada e eles vão para o nada de onde vieram, desde que a gente não dê a acolhida a eles, desde que a gente não os rumine, desde que a gente não os compre ou queira permanecer neles. Eles vêm, porque nós estamos aqui na dualidade. Eles sempre vão vir a nós enquanto nós estivermos na dualidade. Mas isso não significa que nós precisamos ficar com eles. Então, isso uma mente treinada sabe fazer. Por isso, o treino da mente em reconhecer que aquilo que não vem de Deus não é digno do Filho de Deus e, portanto, deixar isso ir. No momento que a gente não dá realidade para uma acusação que o ego nos apresenta, ou para um testemunho de dor que o ego nos apresenta, no instante do perdão, que a gente se volta ao Espírito Santo em busca da verdade, e nós, por um instante, conseguirmos largar a autoria desses pensamentos, eles vão embora. Isso abre espaço, como a gente também viu nas aulas anteriores, para que os milagres substituam aquilo que o ego projetou. Porque esse mundo aqui, ele é repleto de dualidade, então tudo aqui reflete o ego. E nós, embora ele ainda seja uma ilusão, mas nós acreditamos nela, portanto, nossa experiência está aqui, nós precisamos de uma outra percepção, não mais a dual, porque a dual nos fere. Então, a outra percepção é aquela que traz os milagres. E os milagres trazem paz à nossa mente. E a paz, ela não conhece oposição, ou não seria paz. Quando ela vem, é porque ela já transcendeu a oposição. Na paz, não se experimenta a dualidade ou o conflito, porque conflito é dualidade. Então, o ego é repleto de conflito. Na paz, na percepção do Espírito Santo, não existe conflito. No 4.3, então, na condição do Espírito Santo, né, que não existe oposição, né, na bondade. Então, ela não é conhecimento, não é o céu, porque não é completo, mas já não se opõe mais ao céu. E essa é a condição do conhecimento. Então, não se opor, não existir conflito. Enquanto nossa mente estiver em conflito, nós não temos o alcance de experienciar a condição do céu ou do conhecimento. Então, a condição do conhecimento é trazer uma mente não conflituada, uma mente em paz. Sem essa consciência, né, sem a consciência da paz, não satisfizeste as suas condições, e enquanto não as satisfizeres, não terás o conhecimento de que ele já é teu. Então, enquanto nós não preenchermos as condições do estado mental de céu, nós não saberemos que o céu já é nosso, nós nunca o perdemos. Ele sempre esteve ao nosso alcance, ele sempre esteve presente em nós. Nós apenas o ocultamos de nós, porque nós colocamos uma outra coisa entre nosso conhecimento, entre nossa ciência dele e a nossa percepção. Colocamos um falso testemunho no meio, colocamos uma criação falsa, colocamos o pensamento do ego no meio. Tu fizeste muitas ideias que colocaste entre ti mesmo e o teu Criador. E essas crenças são o mundo tal como percebes. Então, tudo que nós vemos aqui no mundo, todas as dualidades que nós percebemos aqui, são essas crenças que nós colocamos entre o nosso ser real e Deus. A verdade não está ausente aqui, mas está obscura. Então, Deus nunca nos deixou, mas nós não sabemos disso. Isso ficou obscurecido para a nossa consciência, não na consciência de Deus. Nós continuamos dentro da consciência de Deus e de toda a criação do céu. Ninguém nunca deixou o céu. Essa separação não aconteceu. Mas na nossa experiência, isso ficou obscuro. Nós deixamos de perceber isso quando nos tornamos perceptores. Quando tínhamos o conhecimento do céu, nós sabíamos disso. Quando decidimos brincar com algo além de conhecimento, e o oposto de conhecimento seria perceber, nós passamos a perceber
inicialmente algo separado de Deus, que é do Espírito Santo, e logo em sequência a dualidade, que é o ego, e acabamos optando pelo ego, e isso reflete a nossa condição atual. Não conheces a diferença entre o que tu tens feito e o que tu tens criado. E aqui, mais uma vez, essa diferenciação. Inclusive, hoje a gente teve, então, ontem de noite, né, e hoje nós falamos pelo WhatsApp essa diferenciação entre criação no céu, que é com C maiúsculo, e a criação também nossa, que na verdade é projeção, não é criação, que na verdade é aquilo que nós temos feito. Aqui no mundo nós temos feito a extensão dos pensamentos. No entanto, e isso também frisei hoje no WhatsApp, Jesus não se preocupa com palavras, porque palavras apenas arremetem àquilo que elas querem dizer. Elas são símbolos duplamente afastados da verdade. Então, também, eventualmente, Jesus usa a palavra criação para designar os pensamentos amorosos que nós temos aqui no mundo separado. Até mesmo porque eles serão levados à criação do céu. Então, Jesus também, às vezes, já o chama de criação aqui na ilusão. A Carla levantou a mão. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde a todos. Eu fiquei numa dúvida ali se nós somos criação ou extensão de Deus, né? Poderia falar sobre isso? Sim, são sinônimos. É a mesma coisa. A extensão de Deus, a criação de Deus é exatamente a mesma coisa. Mas a criação não é relacionada àquilo que nós criamos aqui, no ego? Não, aqui seria a projeção. A projeção. O que nós fizemos aqui no ego, por isso que Jesus ele fala que a diferença entre o que tens feito e a criação. A criação é aquilo que nós estendemos, e o que nós temos feito é o que nós projetamos para fora da mente, e agora nós vemos no mundo lá fora. E a nossa individualidade também faz parte do mundo lá fora. Então, tanto percebemos dentro da nossa consciência separada aqui, como na consciência lá fora do mundo. Isso é o que nós temos feito. E o que foi feito pode ser desfeito. Criação nós podemos também distinguir por ela possuir as mesmas qualidades de Deus. Por exemplo, tudo que Deus cria ou se estende é eterno. Então, a criação é eterna. Ela sempre existiu e sempre existirá. Ela é imutável. Ela não muda. Ela é onipresente, oniconsciente, ela faz parte do conhecimento, todos a têm. Então, é diferente do que foi feito aqui, porque aqui tudo é limitado, tudo vem a partir de um senso de escassez, de falta, enquanto que a criação, ela é simplesmente o efeito natural do que não pode ser contido, porque o amor não pode ser contido, ele não seria amor, ele precisa se estender, ele precisa sempre estar em extensão, sempre em criação. Então, aqui no mundo dual, o que nós fizemos, o que nós aparentemente criamos aqui foi feito, é o fazer. Nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui mudanças climáticas, fizemos patrimônio, fizemos mesmo a natureza, uma semente que brota uma árvore novamente, isso ainda é feito, não é criação, porque é mudança, não é eterno, é alteração. Então, tudo que nós percebemos aqui entra nessa categoria de ser feito, mas Jesus está trazendo aqui, nessa nossa sessão, ele está explicando que, mesmo aqui no mundo, como ele foi feito pelo pensamento do Filho de Deus, e o Filho de Deus não pode se separar de Deus, então aquilo que ainda está em Deus reflete aqui no mundo os pensamentos amorosos. E a essa parte amorosa, Jesus chama aqui de criação. Então, obrigada. Todos os pensamentos, obrigado pela chance de explicar, Carla. Todos os pensamentos amorosos, ou seja, extensão de amor do Espírito Santo aqui, entram na categoria de criação.
Até mesmo porque aqui, na nossa consciência, eles não são eternos, porque nós esquecemos de todas as coisas boas também que fizemos e recebemos. Mas o Espírito Santo está guardando para nós. No momento que nós voltarmos a nos reconhecer quem que nós somos, estará presente na nossa consciência todos os pensamentos amorosos que tivemos aqui. No 7, acreditar que podes perceber o mundo real é acreditar que podes conhecer a ti mesmo. Então, o mundo real, embora seja uma ilusão, ele pode ser percebido sim. Então, nós podemos perceber só com o Espírito Santo. Isso é possível, e não só é possível, como é necessário para nós nos voltar a conhecer quem que nós somos de fato. Porque o ego, ele mentiu para nós quando ele nos deu uma identidade individual e pessoal dentro de um corpo, de um psicológico, separado de Deus. Essa foi a grande mentira que nós pedimos para ele uma solução para fugirmos da dor da mente. E ele a fez e nós a aceitamos. Mas agora já não a queremos mais, porque estamos nos dando conta do preço altíssimo que nós pagamos por esse engodo. Podes conhecer a Deus porque é sua vontade ser conhecido. Então, no mundo real, nós já conhecemos a nós mesmos e nós somos parte de Deus. Então, se nós vamos nos conhecer, nós vamos conhecer a Deus. E isso está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, ele quer ser conhecido, ele se estendeu a seu filho. Ele não segurou, não reteve nenhum pensamento para si. Ele não reteve uma separação entre a condição de totalidade dele e do filho. Então, conhecer a si é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. O mundo real é tudo que o Espírito Santo tem guardado para ti, dentre o que tens feito. E perceber só isso é salvação, porque é o reconhecimento de que a realidade é só aquilo que é verdadeiro. Então, a nossa salvação imediata, o que nós precisamos, não é sacrificar nada, é perceber o mundo real. E isso ainda é possível aqui na ilusão, enquanto nós temos essa experiência de separados. Então, não existe sacrifício em deixar a consciência individual que nós tanto prezamos. Tudo que nós precisamos para atender aos nossos verdadeiros interesses é aprender a perceber o mundo real. É aprender a perceber só com a mentalidade do Espírito Santo. E esse curso que Jesus nos trouxe, ele tem esse alcance de nos colocar nessa consciência de que nós precisamos perceber com o Espírito Santo. Além disso, já vai com o Espírito Santo e já é com Deus. Então, tudo que nós precisamos hoje é aceitar, como ele diz aqui, o mundo real. E o que é, então, o mundo real? É todos os pensamentos amorosos dentro do que nós temos feito, e o mundo foi feito, ele não foi criado, ele foi feito, mas aquilo que é amoroso dentro do mundo, o Espírito Santo tem guardado para nós. Quando nós estivermos dispostos a querer ver só o amoroso e parar de querer ver o mal, o que fere, ou aquilo que a gente viu no outro em si mesmo que a gente condena, nós pararmos de dar valor para isso e apenas valorizarmos os pensamentos amorosos do Espírito Santo, nós passaremos a perceber o mundo real. E na verdade, todos querem isso. Toda a essência de vida vai para isso. Mas ela pode não saber disso ainda. E por isso que Jesus está aqui nos ensinando isso para nos tornarmos nós mesmos professores de milagres. O que é isso? Pessoas que vão seguir guardando apenas o que é amoroso. E não focando, não dando realidade, simplesmente tomando ciência e deixando ir aquilo que vem do ego, que vem da separação.
É para essa maestria, é para essa prática que Jesus está nos orientando. Mas para nós sabermos por que fazer isso, ele está nos dizendo o que nós vamos ganhar com isso. E o que nós vamos ganhar com isso é a condição de paz da mente. E isso todos querem. Ninguém quer o conflito, todos querem se sentir bem, todos querem a paz. Apenas não sabem onde procurar, porque o ego nos ensina a procurar a paz através da guerra. Ele nos manda procurar a paz através de eliminar dentro do conflito, de se sobrepor. E o Espírito Santo, ele nos ensina a achar a paz simplesmente valorizando apenas o que é amoroso e largando de mão do que se opõe ao amoroso. Então, é muito simples, é fácil de distinguir, mas é preciso muita disciplina mental para nós virmos a ser praticantes disso. Então, aí entra o nosso papel, a nossa disponibilidade, o quanto eu quero fazer isso, quanto eu quero realmente me dedicar a isso. E Jesus diz, a motivação, ninguém precisa ser levado a ser motivado para isso no momento que ele já experienciou uma vez a paz. Por isso que os milagres, eles nos trazem, eles vêm como reflexo da paz. E eles nos fazem tão bem que quem os experiencia não tem mais dificuldade nenhuma em largar os pensamentos do ego. Só quem ainda tem apego no ego é que tem dificuldade de largar, porque o ego nos ameaça com pensamentos de sacrifício. Essa é a grande mentira. Mas quem já experimentou a segurança da paz, o bem-estar da paz, esse não precisa mais de uma motivação extra. E Jesus sabe disso. E esse curso em milagres tem esse objetivo de nos trazer essa motivação extra para nós mesmos escolhermos a paz. E Jesus sabe que esse testemunho da paz, ele tem o poder de nos arrastar muito maior que qualquer ameaça do ego. Então, ele não tem dúvidas nenhuma que todos, em última instância, aceitarão voltar de novo à consciência amorosa do Espírito Santo. Por isso que todos voltarão. É só uma questão de tempo. E está na nossa escolha quanto tempo nós queremos levar nisso. Isso ainda cabe a nós. Então, isto nós tínhamos sobre a condição da realidade. E a condição, então, é essa, né? Guardar os pensamentos amorosos, largar o que se opõe. Alguém gostaria de compartilhar? Então, nós estamos no nosso horário de compartilhamento aqui. Joaquele abriu o microfone. Desculpa, sem querer, Ingui. Ok. Deixa eu ver aqui no chat se nós temos... Não. Então, pessoal, falando assim, na prática também, o perdão verdadeiro, ele se baseia totalmente no que nós vimos hoje. Ele se baseia totalmente na condição da realidade. E a gente pode perguntar como que pode funcionar, a gente pode até, dentro da nossa confusão, nós até duvidamos de certas situações, porque nós acreditamos em graduações. E tem certas situações que nós podemos achar tão altamente graduadas ou tão especificamente grandes que podemos duvidar de que a paz seja possível. Só que nós precisamos lembrar de uma coisa, a paz não acontece dentro desse mesmo nível. A paz não acontece dentro onde a graduação do equívoco aconteceu. A paz, ela vem de um nível acima, que é onde a gente aceita, é bem isso que a gente aprendeu hoje, apenas a condição da realidade. Porque ilusão é ilusão, independente do tamanho que ela toma. Ainda é ilusão. E é nesse sentido que a paz, ela é possível.
Mas nós, como tomadores de decisão que somos, nós, na nossa mente, só existe uma maneira de nós nos convencermos. Nós mesmos experienciando isso. Nós podemos ouvir, e estamos aqui conversando entre nós, porque nós precisamos nos motivar um ao outro a praticar isso. Mas a certeza de que funciona, essa vem da experiência individual da prática de cada um. Só que para praticar, nós precisamos saber por onde praticar. Por isso que a gente faz esses estudos. Então, a gente está aqui se motivando, estamos aprendendo juntos como praticar, mas a consecução disso, de realmente cada um vir à paz, vem da própria experiência de aceitar por um instante os pensamentos do Espírito Santo, e apenas eles, em lugar dos do ego. Isso especialmente em cada caso específico de perdão. Naquela situação que eu quero desfazer, que está me ferindo, que eu quero perdoar, ao invés de sucumbir diante do pensamento do ego, de que essa situação é terrível demais, ou é grande demais, simplesmente por um instante eu deixo esse blá 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 do ego de lado e vou ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma condição total, é uma condição de paz. Isso faz com que na volta, porque nós estamos aqui numa jornada, nós estamos aprendendo a desfazer os equívocos na mente, porque se nós já soubéssemos desfazer, nós não estaríamos mais aqui, não precisaríamos desse curso, porque já estaríamos na condição de iluminados ou de despertos, então nós ainda precisamos aprender. E a aprendizagem, ela se completa com a prática. A teoria é necessária. É que nem alguém que estuda, por exemplo, a medicina, ninguém se entregaria a um médico que nunca pisou numa faculdade, que apenas viu um outro cirurgião fazer uma cirurgia, assistiu a cirurgia umas 3, 4 vezes, não estudou nada e acha que também sabe repetir a mesma coisa. Ninguém confiaria nessa pessoa para ser um profissional. Então, primeiro, ela faz um extenso estudo teórico, depois ela vai praticando e só depois disso ela tem a segurança e nós confiamos a ela para ela fazer esse procedimento. Então, assim também, nós precisamos aprender essa teoria e pensar muito sobre ela até ela ser o nosso próprio pensamento, até essa teoria fazer todo sentido para nós. No momento que essa teoria faz tal sentido que a gente, no nosso íntimo, diga, não pode ser diferente, tem que ser assim mesmo. Aí nós estamos prontos para a prática, porque não vamos duvidar. E aí os milagres são naturais. E será antinatural quando não acontecer um milagre, como lá no princípio dos milagres fala. Milagres são naturais e quando eles não se manifestam é porque algo antinatural aconteceu. E por isso que nós somos aqui esses aprendizes. A Carla levantou a mão? Não, Ingrid, desculpa, acho que é de antes, eu só não baixei. Ah, tá. Desculpa, então tá. A Flora também levantou a mão. É que, sim, o que me veio também, essa questão que o ego, ele colocou o bem aqui, né? A noção de bem, porque é o esquema da dualidade, mas, assim, antes do curso eu já me questionava muito com isso, porque que bem é esse, que o bem tem que lutar contra o mal tem que lutar contra o bem. Então, esse bem, ele não tem poder, porque o mal acaba com esse bem. Então, dentro da própria dualidade, os jogos de opostos que acontecem dentro de nós, a nossa mente, a gente só vê no mundo que está na mente, né? Que bem é esse? Tão michuruca que o mal vem e pode acabar com esse bem, né? Então, eu sempre questionei muito isso, que é todo esse jogo do pensamento dualista, esse pensamento que é o que gera o conflito, que a gente, muitas vezes, ainda está muito condicionado, né? A se perceber nesse jogo
Então, é um bem que como se fosse um truque. E é sempre um suposto bem, seja em que dimensão for aqui, na aparência, mas é que esse bem vem de fora. Fulano sabe sobre o bem, mas eu não sei. É sempre algo muito, né, que eu estou refletindo. Vê se é isso, Ingrid, essa questão que ele falou aqui, que ele coloca o bem, mas sempre tem uma conotação ali de realidade nesse bem. Sempre tem uma ilusão por trás ali, porque o Jesus... Exato, como ele diz, ele sempre acrescenta algo, né, nele, sempre Exato. acrescenta. Esse jogo fajuto, gente, de bem contra o mal. Que bem é esse que o mal vem e acaba com o bem? Não tem sustentação. Então, é fora desse ciclo de pensamentose que o ego fica na dualidade, né? Bem contra o mal. Às vezes a gente tem um condicionamento de lutar contra o ego, também porque a gente aprendeu muito nas religiões. A gente tem que lutar contra o mal. A gente tem que orar para afastar o mal da gente. A gente tem que... É uma coisa de lutar. É tudo um condicionamento muito arraigado em nós, de que a gente tem que lutar para viver o curso de milagres, tem que lutar. Às vezes é muito sutil, assim, às vezes em mim aqui, essas sensações, esses pensamentos de luta, que só dá a realidade. Então, por isso que eu sinto que é tão importante a gente pedir a ajuda de Jesus, porque eu sinto que é muito claro que não tem como a gente sair dessa sinuca de bico sem ajuda. Essa ajuda de Jesus é fundamental, ele está fora do sonho, porque por mais que a gente compreenda o jogo da dualidade, para tirar a gente daqui, não é o intelecto jamais, é essa dimensão que está fora, que é o perdão, que é Jesus. Me ajuda a olhar para isso de forma diferente. Eu estou aqui nesse conflito de bem contra o mal, certo e errado, esses julgamentos, né? Então eu sinto que e outra coisa que me veio também é que situações que eu estava em lugares muito bonitos, que é claro que não é para a gente negar nada disso, como você muito bem colocou, porque o ego entra com o pensamento de sacrifício para amedrontar a gente. Porém, acredito que muitos aqui já experienciaram isso, então, digamos, uma praia paradisíaca, lindíssima, eu já me vi em puro conflito, e eu me questionei no momento, me lembro disso. Pô, estou num lugar tão lindo, né? Olhei, tanto que eu olhei para esse lugar, foi em Maceió, em Maragogi. Eu estava em alto mar ali, gente, é uma coisa absurda. O ego ele é capaz de criar coisas lindíssimas. E eu lembro que eu estava no medo, e eu lembro que eu me percebi assim, mas eu estou num lugar que parece um paraíso, porque eu estava entendendo que era um espelho do paraíso ali, mas num conflito dentro de mim, eu não estava conseguindo experienciar com o coração aberto, estar em paz, vivendo aquela experiência num lugar belíssimo. Então a gente fica muito vendido em circunstâncias muito bonitas, mas a nossa mente, ela não está aceitando aquela experiência no agora, ela está nessa dualidade, nesse conflito. Eu estou aqui, mas eu tinha que estar lá, mas vai acabar esse momento bom. A qualquer momento isso aqui vai acabar. Aí eu volto para segunda-feira para o trabalho, para pagar a conta da viagem. Assim, esse ciclo. E é muito interessante a gente observar com o Espírito Santo isso, porque só com o Espírito Santo, porque é ele que vai tirar a gente daqui, ajudar a gente a perdoar e entregar tudo isso. A gente não dá conta? Exato, acima do campo de batalhas, não dentro do campo de batalhas. Exato, exato. Obrigada, Flora, mas é bem isso. E é isso que Jesus quer de nós, porque o curso ele é racional, ele é a razão, mas a razão é esse pensamento que a gente questiona, mas questiona o sistema de pensamento, não as coisas perceptíveis. O Robson também levantou a mão. Só completando o raciocínio da Flora, só lembrando que muito antes do cristianismo existiram as religiões muito antigas, Mazdaísmo, Maniqueísmo, que já pregavam essa dualidade como um fundamento da realidade. O fundamento dessas religiões muito, muito antigas era dualista. Aquilo que eles percebiam era a verdade e era uma visão panteísta, que via os fenômenos, o mundo fenomênico, como uma expressão da verdade, como um símbolo da verdade para eles. Mas não era o estágio deles de ver a vida. Mas é muito além disso.
Exato. Nós hoje estamos prontos para irmos além. Na época é o que era o máximo que a consciência tinha capacidade de compreender. Deixa eu ver, fechamos então aqui em 1 hora. Alguém gostaria de mais alguma coisa? Alguma colocação antes de encerrarmos a gravação? Eu vou encerrar aqui a gravação, pessoal. Agradecendo, então, a participação de vocês e a Jesus, ao Espírito